Queremos ainda continuar, louvarmos o nosso Deus e dizermos que este lugar aqui onde nós estamos foi a iniciativa de uma irmã chamada Narcisa. Naquele tempo não tínhamos terreno onde poderíamos adorar o nosso Deus. Então ela estava a vender bolinhos e o valor chegou 100 meticais. Sente hoje, 100 meticais. Então foi possível ser alcançado este lugar. E ela já partiu para a glória de Deus. E nós estamos aqui e vermos que a vantagem de nós servirmos ao nosso Deus com a nossa economia. Vai dizer de que em Moçambique a igreja foi registrada no dia 25 de maio. E quem começou aqui antes do registro, havia um irmão chamado Paulo Costa e outro irmão chamado Donga. Estavam a trabalhar na África do Sul, na cidade do Cabo. Então eles foram evangelizados lá, batizados lá, em 1910. Então vieram para aqui, na terra deles, para começar o trabalho de Deus. Foi assim que começou a nossa igreja lá no sul. E em 1969, apareceu aqui um irmão chamado Barroso, que fez pesquisa. Na altura que só havia a igreja católica e a religião muçulmana. Ele, pela iniciativa própria, foi chamar o nosso irmão Hans Casqueiro. Vieram juntos aqui. É quando eles disseram que dá a começar o trabalho de Deus da nossa igreja evangélica Assembleia de Deus. Começaram aqui e eles, os dois, foram até a África do Sul. Foram chamar um irmão chamado Peter Petrosse. Vieram realizar cruzada no estádio de Pemba, onde resultou a conversão desta nossa irmã que falamos aqui, irmã Narcisa, com a sua filha Páscoa, com seu genro Kim Cartete, com o nosso irmão Carlos Correia. Foram estes 4 irmãos que nasceram ali no estádio de Pemba, em 1969. Eu estou a dar resumo aqui, não vou dizer tudo. Em 1971, pelo esforço do nosso irmão Casqueiro e a esposa, a irmã Evangelina, então incomodaram o governo português para que a igreja fosse reconhecida como a igreja registrada aqui em Porto Amélia. A igreja foi registrada aqui em 1971. Foi o mesmo ano que foi registrada a igreja em Nampula, foi registrada a igreja em João Pelo, que hoje casa, foi registrado em Yampane, 1971. Depois, irmão Casqueiro ficou aqui de 1969 até 1975. É quando ele deixou a obra de Deus para aqueles 4 irmãos que tinham sido convertidos no estádio de Pemba. E pela reunião do ministério foi achada a nossa saudosa mãe, Páscoa Kim Cartete, para que fosse uma líder da igreja evangélica Assembleia de Deus em Cabo Delgado. E ela dirigiu até 1989. Eu, quando chega aqui, pastor Pedro Antônio André Muyanca já era evangelista. E não levou tempo, foi solicitado com o pastor Tino Amado para ir ser consagrado a pastor. Ele foi o primeiro pastor a ser consagrado aqui na província de Cabo Delgado. Eu não sei bem o que aconteceu aí, porque eu estava em Montepuez. Só que sei, de 1989 até 1996, estivemos aqui com o nosso pastor Pedro Antônio André Muyanca. Esse lugar que tinha sido comprado
pela nossa irmã Narcissa. Então houve plano de construir uma igreja que estava aí, de 18 metros por 12. Os blocos nós cortávamos a primeira, a segunda, a terceira casa. A primeira igreja aqui pagamos por 80 mil. Quem construiu foi Amaro Gomes, ou Amaro Dias, apesar de haver muitos problemas. Foi o primeiro tempo que nós começamos a ter muita alegria de termos a nossa igreja aqui construída em Pemba. Não vou falar vários sítios onde os irmãos passaram a adorar a Deus. E em 1996, o trabalho foi entregue ao pastor Antônio Buanaer. Então, até hoje, e Deus vai saber a quem vai levantar. É porque é negócio de Deus, não é negócio de homem. Em 1986, posso dizer isso, levamos o evangelho através do nosso irmão Francisco Manuel Agiri. Ele que foi começar o trabalho de Deus em Montepuez. Estava com o nosso irmão Domingano. A igreja nasceu assim em Montepuez em 1986. Francisco Agiri com o nosso irmão Domingano. Depois aí apareceram outros líderes, no caso de Ferreira, no caso também do nosso ancião Tomé que está ali, mais outros. Em 1990, nasceu o trabalho de Deus na ilha do Ipo, através do nosso missionário Sebastião Flores com a irmã Karina. Eles evangelizaram lá o primeiro crente, Antônio Chiquito, ou Antônio Francisco de Souza. E aí pediram apoio, enquanto foram lá, Francisco Nhambini, com o nosso irmão Achiquene, que vivia lá e converteu aí. Estes dois irmãos que estou a falar, atravessaram o rio ou a praia de Kisanka, foram até na localidade de Namaluco. Começaram o trabalho lá. Os primeiros convertidos, um deles é pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Nangate. Chama-se Ernesto Joaquim. Já tínhamos alcançado lá 91 irmãos. Nós íamos para lá. Meu pai, pastor Maliquito, está aqui em vida. Conhece muito bem essa história. E daí, em 91, abrimos outro trabalho no posto administrativo de Quirimpa. Nós tínhamos lá 60 irmãos que a igreja foi desfeita, que não vou dizer aqui os motivos. Irmão Razão, que que foi evangelizado quando estava na cadeia aqui, irmão Razão, ele que levou o trabalho de Deus ou evangelização até Metuge, onde converteu o atual pastor Pires, que agora está a liderar a Igreja Evangélica Assembleia de Deus na cidade de Montepuez. Este irmão aqui, o Razão, agora tem 2.000 crentes na África do Sul, ainda continua pastor. Felizmente, o nosso pastor Digri é que partiu para a glória de Deus. Saiu desta igreja, foi na Assembleia de Deus Internacional. Os nossos irmãos naquele tempo, eles sempre iam até as cadeias, alcançar as pessoas. E depois, Namaluco, onde eu estou a falar aqui, eu e o pastor Pedro, o pastor Maliquito, mais outro, sempre nós estávamos a sustentar o trabalho lá. Em Nangate, quem levou o evangelho daqui a Nangate foi o nosso irmão Avelino Liquia Musa. Então, em coordenação com o nosso irmão Cepola, que já lá vivia, e ele era alferes. Irmão Cepola partiu para a glória de Deus lá mesmo. Nós sofremos, mas o trabalho ficou em pé até hoje. Como diz a palavra de Deus, onde Deus abre, ninguém fecha. O trabalho de Deus está lá até agora. Em Palama, quem levou o evangelho daqui para Palama foi pastor Noel Jorge Ntumpati com o nosso evangelista Alberto Pissuti. Começou assim o trabalho em Palama. Em Megufi,
foi a nossa irmã saudosa, Augusta João de Carvalho, com o pastor Wasikene, com um irmão chamado Apu, é que levaram o evangelho daqui a Mecufi. Nós dormíamos lá em Passo de Cajueiro para aquele trabalho continuar. Hoje está lá o pastor Ipuramo Fahamo. Em Namuno, foram 3 opereiros que levaram o evangelho daqui para lá. Pastor Buanaer, pastor Frederico e o nosso irmão Avelino Guia Musa, também em coordenação com o nosso irmão Sataka, que era natural de lá. O trabalho começou na aldeia de Matavatava. Depois de Matavatava, viemos em Nanrapa. Depois de Nanrapa, então conseguimos o terreno em Namuno, que fomos espoliados com os irmãos unidos. E depois disso, em Moeta, nós enviamos o missionário brasileiro, chamado Eli Aragão, junto com Felipe Jorge Filemone, com o ancião Matias João Yambali. É que começaram o trabalho lá. Em Chiuri, foi o nosso irmão, agora já partiu para a glória de Deus, Nhampini, com o pastor Pires. Em Meluco, nós primeiro mandamos o nosso irmão Francisco Spaia. Depois mandamos Francisco Saidi, que vivia na casa do nosso ancião Hermes Antônio Suzano. E daí começaram o trabalho já a expandir para toda esta província. Agora vou interromper esta parte aí para dizer alguns assuntos aqui. No distrito de Anguape, agora temos 3 pastores, um ancião, temos inúmeros diáconos, temos 525 crentes, temos algumas igrejas. Em Palama, temos agora 8 pastores, 3 anciãos, 4 evangelistas, mais inúmeros dos diáconos, 2 missionários estrangeiros, 16 igrejas, 1.206 crentes, 7 igrejas cobertas de sábado 5. Em Chiuri, temos 3 pastores, 2 evangelistas, 2 anciãos, temos também diáconos e 6 igrejas cobertas de sábado 5. Alguns aqui apoiaram. Quando eu fui comprar o terreno ali, parei aqui para pedir orações. Um irmão me deu 30 mil, um irmão me deu 10 mil. Foi possível comprar o terreno lá. Agora já construímos o templo. Também parei aqui no mês passado, conseguimos 3 rolos, já cobrimos e já temos naquela igreja que compramos 40 mil. Agora contamos com 80 irmãos lá a servir a Deus. E também naquele valor serviu uma parte para eu comprar o terreno na aldeia até na Mitili. Agora na Mitili já temos cerca de 30 irmãos a adorar a Deus. Vamos falar agora do Ipo. Temos um pastor, temos 40 irmãos, também temos uma igreja. Vamos falar agora de Macuminha. Eram 3 igrejas, juntaram com Namaluco, Pancala 2 e Macuminha 7. Namaluco já foi destruída. Os irmãos de Namaluco estão em Macuminha 7, outros estão em Pancala. Carece de muitas orações para esses irmãos aqui. Musimpo da praia. Quem começou o trabalho foi o pastor Antônio Buanaer, coadjuvado com o pastor Raimundo Antrenes Camalher. Neste momento temos um pastor, 3 diáconos, um evangelista e 216 crentes. Em Muidumpe estava lá um pastor que agora refugiou em Montepés. Mas neste momento aqui já recuperamos a igreja de Mampula e a igreja de Miteta. E estamos também, outra igreja que estamos a recuperar. Estamos chamando com 3 congregações. Temos plano de nós irmos procurar os irmãos que estão na aldeia de Nchinca. Já tínhamos lá alguns irmãos que subiam naquela subida e vinham em Namacante adorar a Deus. Então estamos com este plano para irmos lá procurar, já que agora já está a condição habitacional lá. Meluco, temos um pastor, 50 crentes, um ancião, temos 2 igrejas. Havia 3. A igreja de Xaxaxa, que já foi destruído, já tínhamos começado na igreja de Cidade, também parou. Estamos aqui com trabalho árduo. Parece que estou a levar tempo aqui, mas os irmãos escutam bem.
há trabalho para a igreja realizar. Não é verdade? Então estamos agora na igreja de Moeta, onde está lá 3 pastores, né? Pastor Katana, pastor Mituto e o outro pastor que esperamos consagrar no próximo ano, com 147 crentes. Namuno, 2 pastores, 1 ancião, 2 evangelistas, 13 diáconos, 11 congregações, 800 crentes. 4 igrejas cobertas de 75. Nangate, 1 pastor, 2 anciãos. Agora já são 2 pastores. 1 ancião, 2 diáconos. O número de diáconos também subiu. Era 50 crentes, mas quando estou comunicando com o pastor, agora estão nos 120 crentes. Vamos para Palma. Temos 1 pastor e tínhamos 2 igrejas. Para Palma 7 e na Liandela. E na Liandela parou por causa de ameaças. Mas acreditamos, Deus, que um dia vamos recuperar a nossa igreja. A igreja está lá coberta de 75. A igreja de Metuche, 4 pastores, 1 ancião, 2 evangelistas na altura. Havia 4 diáconos. Temos lá 11 congregações. Agora, quanto procurei saber, parece que subiu. 1.330 crentes, 8 igrejas, parece que também subiu. Depois, são 12 pastores, está certo aqui, 4 anciãos, 3 evangelistas, 27 diáconos, 22 igrejas, 6 células, 1.864 crentes. Então assim está certo. Kisanka não ficou com nada ali, mas temos 1 evangelista, temos 1 diácono, 1 ancião, que espera voltar para ir dinamizar o trabalho. Mekufi, temos 1 pastor, 8 diáconos, temos lá 7 igrejas. A Pempa cidade, ainda parece que o número de 8 pastores já subiu, já que o nosso pastor da cidade está aqui. Ainda não recebemos, mas acho que já subiu o número de pastores. Para dizer que amada igreja, dizer um resumo para não levar muito tempo aqui. Número total das igrejas, nós temos agora, era 140 igrejas, ficaram 136 congregações. Número total dos pastores eram 60, agora fizemos atualização há pouco tempo, são 65 pastores que estão a servir a Deus. Número total dos anciãos subiu para 77 anciãos. Número total dos diáconos, agora são 102 diáconos. Número total dos evangelistas, parece que de 47 vai para 80. Número dos crentes era 10.000, agora somos 18.372 crentes a nível da província de Cabo Delgado. São no total 60 pastores ou 65 pastores. Temos escola primária comunitária de Nanchuguru. Temos 4 núcleos da escola bíblica de nível médio: Pempa, Montepuez, Namuno e Chiuri. Então estamos caminhando com o Evangelho, por isso a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Alfa e Ômega, está de parabéns. Posso ouvir uma palma para Jesus Cristo? Agora, a nossa luta aqui entre Cabo Delgado, Niassa e Nampula. Nampula tem 79 postos administrativos. Cabo Delgado tem 54 postos administrativos. Niassa tem 39 postos administrativos. Na nossa região temos 172 postos administrativos. Aqui temos 104 localidades que nós queremos alcançar. Não é um trabalho fácil. Se nós perguntarmos aos irmãos Tete, eu estava a perguntar ao pastor Tete, você conhece quantos postos administrativos que você tem? Ele disse, não sei. Mas se Tete são 37 postos administrativos, Niassa 39, Cabo Delgado 54, Nampula 79, Manica 22, Inhambane 22, para lá fora. Nós temos que ter esses números para podermos orar. Amém. Deus nos abençoe. Vamos.